Você já teve a sensação de ver um anúncio na internet que parece que foi feito exatamente para você? Você olha e pensa: caramba, mas eu estava pesquisando sobre esse produto. Nossa, olha o destino que eu quero para as minhas próximas férias. Nossa, o serviço que eu estava pesquisando, que eu estava querendo, que eu estava procurando. E aí você olha e você não sabe como que aquilo é possível. Você só consegue pensar: nossa, eu acho que a internet está me vigiando. Parece que a internet adivinha o que você quer, o que você pensa no momento que você quer aquilo, exatamente do jeito que você quer. E aí começa a aparecer um monte de propaganda, um monte de publicidade em relação àquele assunto. Aparece no Facebook, aparece nos sites que você entra. Todo site que tem publicidade, aparecem lá exatamente os produtos e serviços que você busca, que você precisa, que você quer. E aí você pensa: como que isso é possível? Eu te digo que isso só é possível com a coleta de dados. Ou seja, a internet, as plataformas digitais estão o tempo todo coletando os seus dados pessoais. E com esses dados, com essas informações, eles traçam o seu perfil e conseguem detalhadamente saber quem é você. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu sou Raíla Marinho e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, chamada carinhosamente de LGPD. O que será essa lei? Como será que essa lei vai impactar nas nossas vidas? A LGPD entrou em vigor em 18 de setembro de 2020 e o intuito dessa lei foi trazer um equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e econômico e a proteção dos direitos fundamentais das pessoas naturais. Quem são as pessoas naturais? Somos nós, pessoas físicas. Então, a ideia que ela trouxe é exatamente proteger os dados pessoais das pessoas naturais, das pessoas físicas, dos consumidores. Então, assim, a lei ela obriga a empresa, a partir de agora, né, a ter mais cuidado com aqueles dados, a coletar os dados, mas ter responsabilidade sobre como vai manusear, não terem atitudes que possam ferir os direitos fundamentais de uma pessoa. Hoje, para o mundo que a gente vive, esse mundo digital, que todo mundo está inserido, até as pessoas que não entendem muito bem ainda sobre o mundo digital, mas é um mundo paralelo que todo mundo está tendo que participar. E ele está engolindo a gente, não é a gente que está entrando nele. Na verdade, o mundo digital ele está engolindo a gente. Então, principalmente nesse mundo digital, essa lei veio e será muito importante. Mas ela também serve para o mundo físico, porque o tempo todo, seja no mundo físico ou no mundo digital, a gente está dando dados, a gente está fornecendo nossos dados pessoais. Você fornece dados pessoais na internet, que é o mundo online, o mundo digital, quando você faz uma compra online, quando você faz um cadastro num site. Mas vamos pensar, trazer isso para o mundo físico. Quando você vai no médico e aí lá no consultório você tem que apresentar sua carteirinha, sua identidade. Quando você precisa entrar num prédio que pede identidade para fazer um cadastro, para poder você ter acesso, tira uma foto sua. Então, o tempo inteiro, se você parar para pensar, quantos dados nos dois mundos, na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, em uma semana, quantos dados você forneceu? Para quantas pessoas? Para quantas empresas? Para quantas plataformas? Você consegue ter dimensão disso? O grande problema disso é que as empresas coletavam aqueles dados, né, uma infinidade de dados pessoais sobre você, sobre a sua vida, sobre quem você é, e não tinham uma finalidade pré-determinada. Ou elas te diziam que tinha, mas na verdade elas utilizavam aqueles dados para outras finalidades. Tanto é que quem nunca recebeu uma ligação de uma empresa que nunca ouviu falar? Quem nunca viu um anúncio numa publicidade, um anúncio sobre algo que você nunca nem pesquisou, que você nem sabia que existia? Então, assim, esse compartilhamento de dados começou a sair do controle. Ou seja, os seus dados estavam sendo utilizados para N finalidades
que você não tinha nem conhecimento, você não sabia como, por quem, para quem aqueles dados estavam indo. Seus dados começaram a circular de uma forma que você não tem controle. E aí, assim, a gente ainda não tem, mas a lei veio exatamente para frear um pouco esse compartilhamento exacerbado de dados. As empresas estavam utilizando da maneira que elas bem entendiam. E agora, com a lei, todas as empresas terão que se adaptar e se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, e não poderão mais utilizar os dados da forma que elas bem entenderem. Elas terão que tratar esses dados de acordo com uma legislação, seguindo regras. E apesar das sanções administrativas só entrarem em vigor em agosto de 2021, as empresas já precisam se atentar à lei desde agora, porque qualquer descumprimento é uma infração legal. Então, assim, quais são as 3 principais coisas que as empresas precisam se atentar antes de captar dados? Primeiro, qual a finalidade? Por que você está captando aqueles dados? Qual a necessidade? Realmente aquele dado é necessário para aquela finalidade? E outra, e assim, a mais importante de todas, a transparência. Você precisa ser transparente com o consumidor, com o titular daqueles dados. Você precisa informar ao titular daqueles dados pessoais por que você está captando aqueles dados. Então, esses 3 pontos são essenciais na hora de captar e tratar os dados pessoais. E como a LGPD vai impactar na vida das pessoas físicas, na sua vida como consumidor ou como profissional? Gente, a LGPD, ela trouxe uma infinidade de oportunidades, tanto para algumas profissões, como RH, TI, direito, como para novas oportunidades, como a profissão que foi criada de DPO, que é um funcionário específico para estar dentro da empresa, comandando todo aquele tratamento de dados pessoais que circulam dentro da empresa. Então, assim, tanto para áreas que já existem, quanto para novas oportunidades, a LGPD ela vem realmente como uma oportunidade de você mudar de carreira ou de você se reinventar já na sua própria carreira, ou como você estudar para se tornar um DPO da sua empresa ou de qualquer outra empresa. Então, assim, é um mercado que vai crescer muito, porque tudo utiliza dados, tudo. Ainda mais nessa era digital, né? Então, assim, é muito importante você estar por dentro dessa lei, porque você acaba tendo oportunidades até mesmo no futuro, porque você vai ter como se inserir no mercado de uma outra forma, numa outra perspectiva, e isso te abre um leque de oportunidades. E para o seu dia a dia, como pessoa física, como consumidor, você também precisa ter ciência de quais dados seus são importantes, como eles estão sendo utilizados, o que pode ferir um direito seu dentro do descumprimento dessa lei causado por alguma empresa. Então, assim, até para você ajudar alguém da sua família que não entende muito de dados, não entende muito de internet, mas está lá, né, compartilhando dados o tempo inteiro, tanto no mundo digital quanto no físico. E então, assim, é muito importante você ter ciência do que se trata essa lei e de qual é o seu direito. É importante termos a consciência de que cada vez mais nós vemos situações de vazamento de dados. Então a gente precisa sim saber como que os nossos dados estão sendo utilizados, uma forma da gente proteger os nossos dados, as nossas vidas, porque os nossos dados dão acesso a quem nós somos, onde a gente vive, qual é o nosso perfil, como acessar a coisas pessoais que a gente tem na internet. A gente precisa se resguardar sabendo como que a gente pode cuidar dos nossos dados também, como que a gente faz para ter mais segurança na hora de fornecer nossos dados. Como que a gente pode cobrar e exigir que as empresas cuidem dos nossos dados,
A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio com força total e ela veio para ficar, porque ela já é indispensável nas nossas vidas, na nossa sociedade, nas nossas relações. Essa lei, vai se tornar cada vez mais importante, cada vez mais e mais e mais indispensável. Porque assim, vocês pensam, como que a gente viveria sem o Código de Defesa do Consumidor? É impossível, né? Então, assim, como que a gente vai viver sem a Lei Geral de Proteção de Dados, sendo que o mundo são dados? A gente compartilha dados o tempo inteiro. Na internet, quantos aplicativos a gente tem, quantas plataformas a gente faz cadastro. Às vezes a gente nem lembra, é uma infinidade de plataformas que a gente deixa lá todos os nossos dados pessoais. E-mail, telefone, CPF, gênero, enfim, uma infinidade de dados pessoais. Mas assim, eu ainda vou falar muito sobre LGPD aqui no canal. Eu espero que vocês acompanhem para juntos a gente desmembrar sobre essa lei e eu vou trazer para vocês todos os detalhes sobre a LGPD, tudo sobre, né, como é a aplicação, como é na prática, como é a teoria, quais são as possibilidades que essa lei traz para o mercado profissional, né? Então, eu espero que a gente tenha muitos encontros por aqui e que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês aí nesse vídeo e continuem me acompanhando. Beijo!